A nossa aula agora vai ser de matemática e a tia vai pedir para você pegar o livro didático lá na página de número 31. E atenção para as explicações. Aqui em cima nós temos: para medir comprimentos é comum usar parte do corpo. Veja, então nós vamos observar aqui as partes do corpo que nós usamos. Então, primeiro nós temos aqui o palmo, que vai desde o polegar até o dedinho mindinho, ó, o dedinho menor. Depois nós temos aqui o pé, que vai desde a ponta aqui do calcanhar até a pontinha do dedo. E depois nós temos o passo, e aqui nós temos a medida do passo. E embaixo nós temos umas perguntinhas. Para medir o comprimento da sua sala de aula, você usaria o palmo ou o passo? Então, agora nós vamos imaginar a nossa sala de aula. Você usaria o palmo ou o passo para medir a largura? E tia gostaria que você colocasse o porquê. Por que você usaria o palmo? Por que você usaria o passo? Depois, e para medir a largura do quadro de giz? Então, vamos imaginar também o quadro lá da sala. E aí, nós vamos imaginar, eu vou medir com palmo ou com passo? E a tia quer saber o porquê que você usaria. Agora, nós vamos para a página de número 32. Na página de número 32, nós vamos fazer algumas mudanças, porque essa atividade era para ser feita na sala de aula. Então, presta bastante atenção nas mudanças que a tia vai fazer aqui. Então, vamos lá. Meça em passos o comprimento da sua sala de aula. Então, nessa perguntinha aqui, você vai estar medindo o comprimento da sua sala e da sua casa, certo? Então, você vai medir aí o comprimento e depois você vai colocar a quantidade de passos aqui. Se você deu aí 10 passos, você vai colocar aqui 10 passos. Se você deu aí 20 passos, você vai colocar aqui 20 passos. E quando você terminar de medir, você vai colocar aqui no grupo: tia, a sala da minha casa eu consegui dar 10 passos. Ou eu consegui 20 passos. Porque aí quando você colocar aqui no grupo, a próxima perguntinha vai ser através dessa sua resposta. Então, o coleguinha vai ter que observar a sua resposta aqui no grupo para poder responder as demais, certo? Então, presta bastante atenção. O professor vai anotar em uma tabela a quantidade de passos que cada um deu. Como nós temos aqui no grupo alguns alunos que fazem essa atividade em horários diferentes, então não vai ser preciso colocar essa tabela aqui. Mas presta bastante atenção nessa próxima pergunta. Todos deram a mesma quantidade de passos? Por que você acha que isso aconteceu? Então, quando nós fizemos essa atividade aqui em cima, a tia pediu para você colocar a quantidade de passos aqui. Então, você volta aí às respostas e vai observar se todos os alunos, se todos os colegas deram a mesma quantidade de passos. E se isso não aconteceu, por que isso não aconteceu? Então, você vai comentar aqui no grupo. 2. Meça em palmos o comprimento do quadro. Então, essa parte aqui do quadro vai ser substituído pela janela da sua casa. Então, você vai medir a janela da sua casa com palmos, certo? Então, no lugar aqui, ó, do quadro, você vai medir a janela da sua casa. Pode ser da sala, pode ser do quarto, não tem problema nenhum. O comprimento do quadro de giz mede. Então, o comprimento da sua janela mede quantos palmos você deu. Então, você vai colocar a quantidade aqui. Depois, pergunte para 3 colegas as medidas que encontraram e anote na tabela. Anote também a sua medida. Então, você vai estar colocando aqui primeiro o seu nome e a medida de palmos aí da sua janela. E depois que o coleguinha postar aqui, ó, a foto da atividade, você vai estar escrevendo o nome de mais 3 coleguinhas e a medida. Então, assim que você medir aí a janela, você já posta aqui no grupo a quantidade de palmos, porque aí o coleguinha já vai visualizar e vai responder aqui a resposta, certo?
A tia teve que fazer algumas mudanças aqui para a gente conseguir fazer a atividade dessa página. Então, se caso você ficou com alguma dúvida, pode chamar lá no privado, pode colocar um áudio aqui que a tia vai tentar explicar melhor. Temos também uma perguntinha aqui embaixo. Quem usou a maior quantidade de palmos? Então, depois que você preencher essa tabela aqui, você vai analisar qual dos coleguinhas usou a maior quantidade de palmos. Aí você vai estar colocando o nome do colega aqui nessa linha. Agora nós vamos para a página de número 33. Na página de número 33, nós temos aqui: o que você usaria se fosse medir a largura de uma quadra de futebol? Circule. Então, primeiro você vai imaginar aí a quadra de futebol. Essa quadra ela é grande, ela é pequena. Então, eu usaria o quê? O palmo, pé ou passo? 4. Para medir a largura de uma tela de televisão, o que você usaria? Você vai marcar um X. No de cima você vai circular o que você usaria. E embaixo você vai marcar um X no quadradinho. Então você usaria o pé, o palmo ou o palito de sorvete? A tia falou aqui sobre palito de sorvete, então presta bastante atenção para poder não errar. Depois que você fazer a sua atividade, não esqueça de fotografar e colocar aqui no grupo.